No coração da tradição bíblica, especialmente nos livros de Deuteronômio e Êxodo, encontramos ordens claras dadas por Deus ao povo de Israel. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Essas palavras, que ecoam nos 10 mandamentos, revelam uma preocupação profunda de Deus com a pureza da adoração e a exclusividade de sua relação com o povo escolhido. Para entender plenamente o sentido dessas ordens, é essencial mergulhar no contexto histórico e cultural em que o povo de Israel estava inserido. Já se inscreva. Se é novo, deixe like. Hoje o tema requer a sua maior atenção e discernimento. Vamos. Naquele tempo, os israelitas viviam sob o domínio dos egípcios, um povo cuja religiosidade era fortemente marcada pela idolatria. O Egito era uma terra repleta de deuses e deusas, cada um representado por imagens, estátuas e símbolos visíveis. Os egípcios cultuavam divindades em formas humanas, animais ou híbridas, acreditando que tais imagens continham ou canalizavam a presença de seus deuses. Por séculos, os hebreus testemunharam esse tipo de devoção, que envolvia rituais complexos e uma multiplicidade de ídolos espalhados por todo o território egípcio. Quando Deus liberta Israel do Egito e conduz o povo pelo deserto, ele deseja formar uma nação diferente, um povo separado para si, que o conheça e o adore em espírito e verdade, sem intermediários materiais. Por isso, as proibições contra ídolos não são apenas restrições, mas convites a uma relação direta com o Deus invisível, vivo e verdadeiro. Deus não queria que os israelitas caíssem nos mesmos erros dos povos vizinhos, atribuindo poderes divinos a objetos criados por mãos humanas ou confundindo a criatura com o Criador. No entanto, ao longo da caminhada do povo de Israel, encontramos episódios intrigantes. Em Números, por exemplo, quando serpentes venenosas atacam o acampamento, Deus orienta Moisés a confeccionar uma serpente de bronze e erguê-la sobre uma haste. Aquele que olhasse para ela seria curado. Em outro momento, no livro do Êxodo, o próprio Deus ordena a Moisés que construa a Arca da Aliança, ornamentada com 2 querubins de ouro, posicionados face a face sobre o propiciatório. À primeira vista, pode parecer contraditório. Por que Deus proíbe imagens e depois manda confeccionar algumas? A resposta está no propósito e no significado dessas imagens. Nem a serpente de bronze, nem os querubins, nem qualquer outro objeto litúrgico foram criados para serem adorados. A serpente de bronze, por exemplo, era um sinal de obediência e fé. Quem olhasse para ela, reconhecendo o poder de Deus, seria curado. Não se tratava de atribuir poder ao objeto em si, mas ao gesto de confiar na palavra divina. Da mesma forma, os querubins sobre a arca não eram deuses auxiliares ou intermediários entre Deus e o homem, mas representações artísticas que serviam para lembrar a presença do Senhor no meio do seu povo. Com o tempo, o próprio povo de Israel, esquecendo o sentido original dessas imagens, passou a atribuir-lhes poderes mágicos. A serpente de bronze, por exemplo, acabou sendo destruída pelo rei Ezequias séculos mais tarde, porque havia se tornado objeto de culto idólatra. Isso mostra que o risco de idolatria está na atitude do coração humano, não na simples existência de uma imagem. Ao longo dos séculos, a tradição cristã herdou essa compreensão. Quando olhamos para a história da Igreja, especialmente para a tradição católica,
vemos a presença de imagens, estátuas e ícones. Isso gerou, e ainda gera, muitas dúvidas e até acusações de idolatria. No entanto, a Igreja sempre ensinou que as imagens não são deuses, nem substituem Deus. Elas são representações que ajudam os fiéis a recordar pessoas, eventos e verdades da fé. Assim como, em família, guardamos fotos de entes queridos para lembrar e honrar sua memória, na vida cristã, as imagens nos ajudam a manter viva a lembrança dos santos e da vida de Jesus. Os santos, cuja vida é celebrada e representada em imagens e estátuas, não são adorados como divindades, mas venerados como exemplos de fé, coragem, amor e dedicação a Deus. Eles são testemunhas vivas de que é possível seguir o caminho de Cristo, mesmo em meio às dificuldades e desafios do mundo. A veneração, nesse sentido, é diferente de adoração. Só Deus é adorado, pois só Ele é Criador e Senhor de tudo. Os santos são honrados pelo exemplo que deram, pela proximidade que tiveram com Deus e pela inspiração que oferecem aos fiéis. Nas igrejas católicas, imagens de Maria, de Jesus, dos apóstolos e de inúmeros santos estão presentes não para desviar a atenção dos fiéis de Cristo, mas para conduzi-los a Ele. Quando um católico reza diante de uma imagem, não está depositando sua confiança naquele objeto, mas em Deus, a quem aquela imagem remete. É uma forma de meditar, de se sentir próximo de pessoas que viveram profundamente a fé e que continuam intercedendo junto a Deus por aqueles que estão na terra. É importante lembrar que a própria Bíblia está cheia de exemplos de pessoas notáveis, cujas histórias são narradas para nossa edificação. O autor da carta aos Hebreus faz uma longa lista de heróis da fé, pessoas que confiaram em Deus, enfrentaram provações e se tornaram exemplos para todos os que viriam depois. As imagens nesse contexto são uma extensão desse memorial bíblico. Elas nos fazem recordar que não estamos sozinhos na caminhada da fé, que muitos outros já trilharam esse caminho e nos mostram que vale a pena perseverar. Portanto, quando analisamos a proibição bíblica de fazer imagens ou ídolos, precisamos entender que o foco está na intenção do coração. Deus rejeita qualquer tentativa de substituir sua presença ou seu poder por objetos materiais. Ele condena a adoração de qualquer coisa criada, seja imagem, pessoa, riqueza ou poder. Mas ele também compreende a necessidade humana de símbolos, de recordações, de exemplos concretos que nos ajudem a manter a fé viva e atuante. Assim, a tradição católica, quando faz referência a pessoas de caráter notável, não está traindo a fé bíblica, mas, ao contrário, está acolhendo o chamado de Deus para lembrar, honrar e aprender com aqueles que o seguiram de todo o coração. As imagens não são deuses, nem intermediários autônomos, mas sinais visíveis de uma realidade invisível. A comunhão dos santos, a memória viva da fé e a esperança de que, unidos a Cristo, todos podemos alcançar a santidade.